me ajuda, meu filho é Entendi, engenheiro de TI, aí depois ele me dá o suporte. entendi. Cara, em geral, assim, quem me pede estatística é porque quer trocar de carreira mesmo, então já estou meio acostumado já com isso. Daí, então, eu tenho que dizer uma coisa que eu digo para todo mundo, né? Que aprender isso aqui não é algo como aprender programação, que tu já vai pondo em prática e tal, sabe? Estatística é um negócio que demora um pouco para tu aprender, mas depois tu vê que faz sentido e que vale a pena. Então, não é um negócio que tu aprende de uma hora para outra. Que nem hoje eu tava fazendo umas liçõezinhas de Java, assim. Pô, aprendi na hora ali, os comandinhos e tal. Aqui não. Aqui cada situação é um problema diferente, entende? Então, tem muitos conceitos básicos que são necessários para tu ver coisas mais sofisticadas, que é o que tu vai precisar para tua área, né? Coisas bem mais sofisticadas do que a gente vai ver aqui. Com Mas, de toda certeza. forma, o que a gente tem que ver aqui, né, é necessário. Não dá para começar sem. Né? Não, eu tô tranquilo quanto a isso, tô ciente que tem uma base de para depois começar a fazer sentido e desenvolver. Eu falei, meu, vamos lá. Beleza. Então tá, eu até no dia que tu fechou comigo, eu já ia te mandar o material que eu vou apresentar hoje, só que como eu não tava no PC, eu acho que eu tava indo dormir até, daí eu não, acabei não mandando, mas eu vou mandar antes que eu me esqueça. Deixa eu mandar antes que eu me esqueça essa apostila, tá? Então, quando tu tiver um Beleza. tempinho, tu pode ler. Ela é uma. Bem, eu escolho sempre essa apostila para dar aula para os meus alunos de estatística nessa situação que nem a tua aí, porque não adianta eu pegar um livro de probabilidade estatística profundo, não é a ideia aqui. Né? A ideia é ir mais direto ao ponto possível. Tá? Então, tenho certeza que vai ajudar bastante. Para hoje, eu quero falar só de uns conceitos mais fundamentais. Tá? Talvez a gente veja uma continha ou outra, mas eu quero apresentar os conceitos fundamentais para ti. Eu vou começar apresentando o sumário, tá? Eu acho que é sempre bom a gente ler um sumário de livro para entender até onde vai o que a gente vai estudar. Então, vamos lá. A gente tem algumas unidades nessa apostila, que é a estatística descritiva, probabilidade e inferência. Essas três coisas são as três áreas mais fundamentais, básicas possíveis da estatística. Tá? Então, quer ter qualquer avanço que envolva analisar grande quantidade de dados, né, que é o que tu vai estudar, isso aqui tem que estar bem claro. Né? Existem coisas mais sofisticadas na estatística, mas a gente não vai ver. Como, por exemplo, teste de hipótese. Pelo menos por hora, não. Sabe? Então, muito bem. Dentro da estatística descritiva, né, que é simplesmente entender que tipo de problema tu tem em mãos, a gente vai ver, em especial aqui, algumas definições sobre o que é a população, amostra, tipos de variáveis, para tu entender que nem todo dado estatístico que tu recebe pode ser trabalhado da mesma forma. Daí dentro disso a gente vai conseguir, tem que pelo menos, né, representar os dados, porque assim, tu vai receber uma grande quantidade de dados e tu não vai analisar um a um, né? Então a primeira forma de tu selecionar esses dados, compreendê-los, é colocar numa tabela, em especial numa distribuição de frequências. A distribuição de frequências é o primeiro elemento extremamente importante que a gente às vezes nem dá bola, sabe? E é tão importante e a gente não dá bola, o que é bem curioso. Né? Nas contas, tu vai ver como essa frequência, que deve ser algo que tu nem sabe do que se trata, é extremamente importante e necessário para resolver as contas. Então, já estou te dando esse spoiler aqui. Depois a gente vai ver algumas representações gráficas, em especial o histograma, que é a representação mais utilizada na estatística. As outras tu provavelmente vê aí com frequência em jornal e tal. Barras e setores. Isso aqui é o gráfico de pizza, né? Setores. Depois vem as medidas de tendência central. O que são as medidas de tendência central, né? Às vezes tu recebe dados, muitos, muitos mesmo. Não tem como tu olhar um por um. Mas se tu tiver uma média, né? Tu tiver uma ideia de como eles se organizam em referência ao centro, já é muito bom. A média já resolve metade dos teus problemas, normalmente. Mas às vezes não é suficiente saber a média.
portanto que surgem as medidas de dispersão. Pode parecer meio inútil agora, também porque tem nomes que a gente às vezes não vê, mas tu vai ver como é importante para a análise mais básica possível de qualquer distribuição de dados que for, né? Desde dados que tu recebe na internet até, sei lá, tu queria abrir uma empresa. A dispersão é extremamente importante. E por aí vai. Daí, depois a gente vai para a probabilidade, que aqui sim entra umas contas pesadas, sabe? Primeiro as definições de como tu criar um problema de probabilidade, depois de como tu resolvê-lo. Que são aqui essas distribuições de binomial, Poisson e, claro, essas distribuições aqui elas são de espaços discretos. Logo vou te definir o que é isso. E então a gente vai para distribuições contínuas, né? Essa distribuição normal aqui é a que a gente mais vê na nossa vida. Por exemplo, a curva do Covid lá era uma distribuição normal. E finalmente, né, depois que a gente estiver bem consolidado nessas coisas, a gente meio que junta elas para fazer inferências. Aqui, inferência é como a própria palavra diz, né? Tu inferir, tu supor o que vai acontecer numa determinada situação. Né? A probabilidade, ela só te dá uma conta, ela te dá um valor, até de certa forma, exato. A probabilidade, ela é um valor exato. Né? Quando tu joga um dado, tu tem uma probabilidade específica de cair um determinado número. Até aí tudo bem, tá aqui é exato. Agora a inferência não. A inferência, baseado em determinadas teorias, a gente pode realmente supor qual vai ser a resposta com um determinado grau de certeza, entendeu? Os chamados intervalos de confiança, como estão aqui. Então, até aqui são análises exatas. Agora, aqui, a gente vai ter, então, suposições, o que já é bem legal. Né? Então, claro, vai demorar um pouco para chegar lá. Eu, por exemplo, estou com um aluno que a gente começou essa apostila, sei lá, faz um mês. Deixa eu ver quantas aulas eu já fiz com ele. Eu acho que foram cerca de 6. E nessas 6 aulas que eu fiz com ele, ele é um garoto bem esperto até. Foram 6, exatamente 6. A gente foi até metade da apostila, até essas distribuições aqui. Chegamos de distribuição discreta. Em especial, eu apresentei a de Bernoulli e ia começar as barras pesadas na próxima aula. Então, olha só, né? Foram 6 aulas para chegar só até a página 57. Eu fui correndo até. Foi bem rápido, assim, as aulas não teve muita enrolação. Então, sabe, é um curso que tu vai demorar, assim, de 15 a 20 aulas, sabe? Então, só para te dar uma ideia de quanto vai durar, beleza? Então, Beleza, é importante sem deixar problema. isso claro. Hein? Show. Então, tá Eu bom. fiquei bem satisfeito de se eu já me mostrar, eu falei, meu, já sei onde eu tenho que fazer a base para chegar realmente no intervalo de confiança, Gauss, desvio padrão. Porque não adianta eu pegar e ficar repetindo isso daí sem ter uma base boa. Eu Exato, exato. tô, cara, não quero isso. Eu preciso dominar melhor o assunto e para poder realmente aplicar, né? O problema da estatística é essa, né? Muita gente tenta fugir das bases porque parece um negócio meio básico, mas não é básico quando a gente pega para fazer a conta, sabe? Então é bom, esse teu ponto de vista é ótimo para começar a entender bem como é que funciona. Então vamos lá. Aqui temos alguns tipos de estatística aqui. Né? Estatística, oh meu Deus. A gente já vai ver aqui o método estatístico, então, como é que a gente resolve um problema estatístico. Como é que a gente lida com um problema estatístico, na verdade. Talvez não resolvê-lo em si. Mas a gente, então, tem um problema, planeja como lidar com ele, é tipo um método científico. Aqui. Coleta dados, em especial, vai criar gráficos, tabelas que lidam com esses gráficos, e aí, então, pegar alguma teoria para chegar a alguma resposta, né? Fazer alguma inferência. Porque assim, eu vou te apresentar algumas teorias aqui, mas elas não são únicas, né? Tem várias outras teorias para responder os mesmos problemas. Então, beleza. Vamos pular toda essa parte aqui para começar algumas definições importantes aqui. População, amostra, tipos de variáveis. Né? População e amostra são coisas completamente diferentes. A gente vai ver isso aqui. Muito bem. População. Né? É quando, para algum estudo que tu está tendo, tu vai ter dados de todos os elementos
desse estudo. Por exemplo, digamos que você queira falar sobre a média, o desvio padrão, inferir alguma coisa sobre as notas numa sala de aula, notas dos alunos numa sala de aula. Bem, você consegue pegar dados de todos eles. Você pode pegar dados dos 30 alunos que seja lá e fazer um estudo bem aprofundado, legal. Só que você não consegue fazer o mesmo sobre a população de um país inteiro. Então você vai ter aproximações que a gente tira com amostras. Né? Então, por exemplo, toda pesquisa eleitoral que tu vê é uma análise estatística de uma amostra. Por quê? Para um pequeno grupo de pessoas que eles pegaram as informações lá em quem ia votar, etc., você infere uma resposta para o país todo, com uma margem de erro. Né? Por isso que sempre nas pesquisas eleitorais tem aquela margem de erro para mais ou para menos. Isso é o intervalo de confiança da pesquisa. Né? Então, quando tu está falando de uma amostra, tu não pode inferir com tanta precisão para uma população toda. Então, são dados diferentes e nos causam contas diferentes. Tá? Até mesmo a equação do desvio padrão é completamente diferente para a população do que é para a amostra. Então, é só um detalhe assim, que eu acho bem curioso. Às vezes a pessoa se esquece de fazer aquela substituição lá que tem que ter na equação do desvio padrão. Beleza. Então, aqui, a apostila te propõe algumas conjecturas, né? Tu vê se do que ele está falando é uma população ou uma amostra. Então, vamos conversar sobre isso aqui. Dentre os 3 mil alunos de uma escola, outra coisa, cara, eu estou gravando a aula, tá? Depois eu posso postar no YouTube e tu pode reassistir, beleza? Beleza. Beleza. Qualquer conta que eu faça aqui, eu vou te mostrar, né? Claro, eu vou fazendo a conta na minha tela aqui. E tu não precisa copiar nada, tá? Porque eu vou te mandar no WhatsApp depois, tá bom? Falando nisso, a apostila eu acho que já chegou no teu WhatsApp também. Eu já baixei já. Show. Então vamos lá. Dentre os 3 mil alunos de uma escola, selecionaram 30 alunos inquiriram-se sobre o programa de televisão preferido, sendo respondido como programas preferidos esses 3 ali. 10, 12 e 8. Ou seja, soma 10, 12 e 8 dá os 30 que ele falou que ia pesquisar, dos 3 mil alunos da escola. Responda. A população e a amostra. Então, tu poderia me dizer qual que é a população e qual que é a amostra desse exemplo aqui que ele está citando? A população são os 3 mil alunos e a amostra são os 30 que ele selecionou e dividiu nos grupos 10, 12 e 8 alunos. Certo. Isso aí. Continua. Vamos lá. Para realizar um estudo sobre o tempo gasto em segundos, por 100 atletas na corrida dos 100 metros com obstáculos, registrou-se o tempo gasto por 16 desses atletas que obtiveram os seguintes resultados. Bem, aqui não estão os resultados, mas claramente a população são 100 atletas e os 16 são os estudados. Né? Desculpa, a população são 100 e a amostra são os 16. Falando besteira. Beleza, e aí vai, né? Então, às vezes é bem claro, né? Tu perceber o que é população, o que é amostra. Então, beleza. Vamos lá. Amostragem probabilística. Esse grupo encontra seus planos amostrais que utilizam mecanismos aleatórios. Então, isso é bem importante. Quando tu está falando de probabilidade, tu tem que ter a aleatoriedade da obtenção do teu evento. Por exemplo, quando tu joga um dado, a princípio é aleatória a tua resposta. Né? Então, dentre as 6 opções, pode cair qualquer uma. Né? Então, a escolha é aleatória ali. Então, por isso, tu pode usar todos os elementos probabilísticos que a gente vai aprender nessa apostila. Ok? Para não probabilístico, a gente vai desconsiderar. Beleza? Então, aqui, normalmente em questões que eu faço aí de provas para os meus alunos e tal, eles aparecem com essa questão teórica aqui, que eu acho bem interessante, tá? Para tu entender bem o que é estatística de verdade. Definir que tipo de dado tu está recebendo. Então, por exemplo, aqui ele vai definir alguns tipos de amostragens probabilísticas, começando pela amostragem aleatória simples. Cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado. Os elementos são escolhidos através de sorteio. Para isso,
tabelas de números aleatórios são frequentemente utilizadas. Selecionar 5 alunos de uma turma utilizando a lista de chamada. Então, totalmente aleatório, né? Tu vai pegar a lista, vai chutar um número, ou sortear um número, e vai, nisso, escolher um aluno. Então, isso é uma amostragem aleatória simples. Então, é isso aí. Então, a maioria dos casos a gente tem a amostragem aleatória simples. Agora vamos ver uma estratificada. Dividida em estratos ou grupos homogêneos, sendo selecionada uma amostra aleatória simples de cada estrato. Então, por exemplo, tu está numa escola, se tu tirar um aluno aleatório da escola ali, é uma amostragem simples. Agora, se tu, dentre todos os alunos da escola, tu pegar só os alunos da quinta série, então já virou uma amostragem estratificada. Daquele primeiro grupo inicial, tu pegou só uma determinada parte bem específica dele. São os alunos da quinta série. Né? Então, são aluninhos, josianinhos, etc. Já é diferente de um outro grupo específico. Então, por exemplo, uma amostragem como essa, ela não pode ser utilizada para eleição, por exemplo. Porque pode ser que um determinado grupo, de uma determinada característica, vote num determinado candidato. Entendeu? Então, não pode, para esse tipo de situação, tu não pode fazer uma amostragem estratificada. Então, né, como eu te falei, cada estatística vai servir para determinada situação. E sistemática aqui, vamos ver. Os elementos selecionados segundo uma regra pré-definida. É bastante utilizada com os elementos da população que estão arranjados em uma ordem. Por exemplo, uma concessionária deseja estimar o preço total de seus carros a partir de uma amostra de 10 carros. Selecionar possuindo para tanto uma lista dos carros em ordem de preço do maior para o menor, ou do menor para o maior. Então veja que aqui você já tem uma organização prévia. É que nem, sei lá, selecionar alunos baseado na ordem alfabética também. É um jeito de tu sistematizar a tua amostra, entendeu? Uma observação importante é que, por exemplo, se os elementos escolhidos estiverem em ordem, não se deve pegar os primeiros elementos, ou os últimos, ou os do meio. Então, tem que buscar aleatoriedade por outro meio, né? Sei lá, fechando o olho e mexendo a mão, assim, aleatoriamente. Então, enquanto aqui, nessa situação, a aleatoriedade, ela já está na tua amostra como ela vem para ti. Tu recebe um negócio totalmente aleatório ali. Aqui não, aqui o negócio já está organizado, tu tem que aleatoriar baseado na forma como tu vai pegar os dados, né? Extrair os dados. Então, sei lá, colocando daí os nomes numa sacolinha e puxando depois, fechando o olho, sei lá. Né? Então, estatística tem disso, né? Uma coisa meio prática. Muito bem. Para cada uma das seguintes situações, diga qual tipo de amostragem foi utilizada. Tá, me lembrei de uma coisa também que eu tenho que te pedir. Tu tá utilizando o Google Meet no computador ou no celular? Celular. Normalmente eu prezo para que os alunos usem no computador, tá? Porque o negócio trava muito, a tela é muito pequena. Às vezes eu peço para vocês olhar, ler alguma coisa, não dá porque a tela é pequena, tá? Ou peço para fazer conta, né? Daí ficar olhando ali a conta que eu estou fazendo com o fio pequeno é ruim. Bem, Eu de tô com um toda forma, tablet maior, só que aí eu não consegui ir na Claro ainda pra colocar um chip nele. E entendi, como a conta tá no meu nome, a minha mulher não consegue fazer. Aí ou eu vou entendi. conseguir fazer, ou eu vou terceirizar pra ela e falar, qualquer operadora aí pra dar. Que aí dá uma funcionalidade melhor. Mas você não tem um computador? Cara, eu tenho um Note aqui, só que eu tô na mudança de apartamento e tô sem a internet da net daqui do prédio, tá uma merda. Aí eu falei, pô, Entendi. vai. Acontece, Mas acontece. assim, eu consigo clicar e aumentar quando eu quero ler, eu não tô perdendo qualidade da aula, não. Show, show. Não é o Então ideal, vamos. mas vai levando. Fazer o que? É o que tem para hoje. Mas aí, É, ó. Eu vou te pedir então para que quando tu terminar de ler isso aqui, tu me fale, tá? Essa aqui. Para a gente beleza, não, conversar sobre o que tá rolando aqui, tá bom? tranquilo. Você conversar. Opinião dos alunos e professores sobre o tá, estabelece horários fixos para compor a amostra para o sorteado. Essa primeira aqui do conteúdo universitário, eu acho que é uma aleatória simples. Ele pega a amostra toda, aliás, pega a população
e tira 10% de... Apesar que ele estratificou, né? Ele dividiu em subgrupos. Pois é. Ele é uma aleatória estratificada. Ele pegou 10% dos alunos, 10% dos professores. Exato, ele não foi assim, na cega, encostando em alguém e pedindo a coisa, né? Então, como Ele teve podia uma... pegar nesse número N que ele pegou de 10%, ele não falou no valor absoluto, ele podia aleatoriamente, se não estratificasse, pegar todos os alunos ou todos só professores e não ter representatividade. Exato, exatamente, essa é a ideia. Bem, vamos lá, vamos ver mais umzinho aqui. Essa aqui. Beleza. Tem 2 grupos. Para. Ele pegou 20 e sorteou 10. Ele pegou o todo e sorteou e depois colocou em grupo, mas ele sorteou do grupo todo, então é uma aleatória simples. Essa é simples. Isso aí. Pô, tá interpretando bem. Agora vamos para essa aqui, a última. Quinto nome. Posso considerando. Não, ele colocou uma ordem, né? Ele falou, olha, eu tenho 1.000 nomes, eu tenho mil pessoas, né? 1.000 nomes inscritos na maratona. Eu vou a partir do quinto, nessa ordem, eu vou somando ah, de 10 em 10 até eu conseguir 10% da amostra, mas eu coloquei um ordenamento, uma regra, então ela é uma sistemática. Isso, exatamente, sistemática. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Agora que a gente viu aí, vamos para os tipos de variáveis, então. Novamente, cada tipo de variável te permite um tipo de conta. Posso te fazer uma pergunta? Desculpa, Claro, só... claro. Cara, eu sei que é muito mais do que eu tô pegando agora que inicial, mas é por dúvida mesmo. Quando eu quero, qual a ferramenta que eu vou usar para ter uma amostra dessa e representar a população? Como é que eu vou chegar e falar assim, ó, essa amostra tem uma característica que representa a população estudo? Olha, eu acho que o dado mais básico que tu pode usar para isso é a média, né? Acho que a coisa mais básica, crua possível é isso. Então, a média para começar, entendeu? Agora, se tu quer fazer alguma coisa mais avançada, aí talvez um desvio padrão, talvez fazer um gráfico boxplot. Não é? Um boxplot já tem bastante informação também. Eu adoro esse boxplot aí, que é os quadradinhos, né? E aí você tem o 0, 1, e aí desvio e intervalo de confiança muito Exatamente. Esse mesmo. bem top. Beleza. Bem, então, vamos lá. Intervalo de confiança. Variável. Então, nós temos basicamente dois tipos de variável. Né? São as qualitativas, que, como o próprio nome diz, podem ser expressas como qualidades. Se é feio ou bonito, ou com nomes, né? Vermelho, amarelo e azul, ou marcas, são todas coisas que você não descreve com um número apenas. Né? Você descreve com nomes. Né? Quanto à quantidade, ela é números. Né? Só que existem dois tipos de números aqui na estatística. Os discretos e os contínuos. Então, vamos falar de cada um deles aqui. Variáveis qualitativas. Então, são coisas que você pode dar nomes. Sexo, cor, grupo sanguíneo. Aqui alguns exemplos. Né? Então, nominais, quando esses nomes eles descrevem características específicas, e ordinais, quando tu consegue uma relação entre os nomes. Por exemplo, péssimo, ruim, regular. Ou se tu está falando de dias da semana, né? Segunda, terça, quarta. Querendo ou não, existe uma ordem aqui. Né? A quarta tem que vir depois da terça e antes da quinta. Então,
são dois tipos de situações diferentes onde tem variáveis qualitativas. Agora, quantitativas, como o próprio nome diz, são para números, né? Mas os números, eles têm características. Por exemplo, se tu vai lidar com posições numa corrida, tu não vai lidar com números de vírgula, porque nunca existe o cara que ficou na posição 1,5. Tem o cara que ficou na primeira e tem o cara que ficou na segunda posição. Então, quando, por qualquer motivo que seja, a descrição aí do teu problema te permite falar só de números inteiros, tu tem variáveis discretas. Então, né, não existe meio-irmão, por exemplo. Ou o cara tem um irmão, ele não tem. Ou ele tem dois irmãos, ou ele tem um irmão, ou ele tem três, ou ele tem zero. Não tem como ter 2,5 irmãos. Então, isso é uma variável discreta, por exemplo. Agora, contínua são situações onde você consegue quebrar os números, né? Alturas, pesos, né? Quantidade de dinheiro. São todas situações onde você consegue quebrar os números. Então, são os números contínuos, né? As variáveis contínuas. Muito bem. Então, na verdade, a maioria das coisas que a gente estuda na natureza são contínuas, né? Tipo, na física, você tem o deslocamento, você tem a velocidade, aceleração, força, carga elétrica. Elas são coisas contínuas. Mas tem alguns elementos que são discretos, né? Por exemplo, as frequências da onda sonora, né? Partículas elementares, etc. Então, normalmente a gente vai lidar com coisas contínuas, né? São situações bem específicas que não. Beleza. Então, vamos pegar aqui, olha só. Você conseguiria ler e rapidamente me responder todas as situações aqui? Lembrando que são 4, né? Beleza, vamos lá. Qualitativa, nominal ou ordinal, quantitativa, discreta ou contínua. O sexo masculino e feminino é qualitativa nominal. Isso. Qualitativa, tava escrevendo errado aqui. Termo de uso de 1 HD, de 1 tera, em meses completos. Tempo de uso, vai ser qualitativa contínua, que pode ter Qualitativa ou quebradinho, contínua. porque é tempo, né? Pode ter quebrado. Não vai ser o número natural, Mas como é será que discreto. é. Bem, só que ele está falando meses completos, né? Então, Tempo de talvez ele uso. não te aceite de colocar a opção 1,5 meses. Não, eu imaginei que ele tá. Eu coloquei o tempo de uso do Tera como dentro do mês e não entendendo como mês completo. Se entender como mês completo, vai ser uma qualitativa discreta. Aqui é bem subjetivo porque a gente não está vendo a exposição do dado, né? Mas É, legal a tua discussão. Pode tempo continuar. em horas para o término de simulação no software. É, tempo de vai ser qualitativa contínua, pode ser quebrado. Tempo de horas ou ele não quer dizer minutos, né? Então qualitativa discreta. Vai ser número inteiro, não vai ser quebrado, é número de horas. Altura de jogadores de vôlei de certo time, em metros. Aí você qualitativa contínua. Se fuma sim ou não. É, qualitativa nominal, sim ou não. Uma Sim. resposta. Peso de vigas e concreto em quilogramas. Sempre em quilogramas, sem vírgula, né? Se for número inteiro, vai ser uma qualitativa discreta natural. Discreta, perdão, que é número natural. Agora, se tiver quebrados, aí vai ser qualitativa contínua por causa da fragmentação. Número de filhotes de uma ninhada, esse aí é discreto, qualitativa discreta. É. Tolerância de cigarro, ao cigarro. Quantitativa discreto, tá? Acho que só trocou. Pensou uma coisa e Perdão, falou outra. quantitativo. A próxima daqui, tolerância ao cigarro. Indiferente, não. Aí é uma qualitativa ordinal. Você vai estar tentando dar uma ordem assim, se é bom, ruim, muito, pouco. Então é uma qualitativa ordinal. Ah, horas que gasta estudando. Quantitativa discreta.
Resultado final de uma disciplina, se aprovado ou reprovado, é qualitativo nominal. Isso, é como se fosse sim ou não, né? Então, tudo que tu consegue definir como sim ou não, tu pode dizer que é nominal, né? Tipo, masculino e feminino. Pode dizer que é sim masculino ou não masculino. Então, a gente sempre consegue descrever dessa forma. É meio estranho hoje em dia que os caras têm os negócios lá sem gênero. Tem essas Mas tudo viagens bem, também. Então, seria também nominal, porque seriam 3 respostas, mas tudo bem. não sei, tá num nível já que tu consegue até colocar em ordem, assim, o que é mais determinada coisa ou menos. É São tantas verdade, tem razão. definições, né? Tu Vamos consegue essa- fazer uma aproximação, assim, tipo, daqui a ou pouco eu nunca. hétero, cis, sei lá, o bagulho. Tô velho pra isso, mas a galera vai ser do qualitativo pro quantitativo. Faz sentido pra essa molecada maluca. É. Beleza. Daí pulando Beleza. esse bagulho aqui, agora a gente tem distribuição de frequências, tá? Aqui já é bem interessante. Por quê? Porque aqui já começa a exposição dos dados para tu conseguir eventualmente fazer alguma conta com eles. Né? Então, por enquanto, só exposição. Então, por exemplo, o que é frequência? Né? Como o próprio nome diz, é um evento ou é a quantidade de vezes que um evento ocorre numa determinada condição. Quando a gente está falando, por exemplo, da frequência da tela, 60 Hz, significa que a imagem pisca 60 vezes por segundo. Então, essa é a frequência, 60 vezes por segundo. A frequência aqui, ela vai estar associada com a repetição de algum elemento que eu estou estudando. Por exemplo, aqui, né, a gente está falando de dados. O que são esses dados de blocos de concreto? São peso dos blocos. Beleza. Então, beleza, os dados eles vieram todos aleatoriamente aqui. Agora aqui eles já foram organizados em ordem crescente, que na estatística a gente chama de raw, né? Então, estão organizados aqui. Beleza. Desse ponto aqui já dá para tu fazer várias exposições das mais variadas formas. Né? Pode associar frequências de formas bem específicas. Vamos ver aqui qual é a forma que a apostila recomenda. Né? Então, ela pede para tu ordenar os dados brutos em forma de rol, depois listar todos os elementos diferentes numa coluna em nome X, ou seja, em outras palavras aqui, né? Esses dados eles estão com valores diferentes, né? Esse aqui pede 56, 57, 58. Então ele vai pedir para tu organizar todos esses dados diferentes numa coluna que aqui por X a gente pode entender por peso. Então, peso. Tá em cada um. Essa vai ser o nome da primeira coluna ali. Em cada linha dessa coluna, tu vai ter um valor de peso diferente que foi listado aqui. A gente já vai ver uma dessas tabelas aí, tá? Listar a frequência de todos os elementos diferentes numa coluna é FI, ou seja, numa coluna tu vai ter todos esses nomes, na outra coluna vai ser uma coluna de frequência. E ali vai estar indicada a quantidade de vezes que repete algum dado. Por exemplo, na linha associada ao valor 56, a frequência vai ser 1. Por quê? Porque o 56 aparece apenas uma vez nessa organização de dados aqui. Agora, o 74. 3. Vai ser 3, porque a frequência dele é 3, porque ele aparece 3 vezes. Então, a ideia é bem simples, assim. Mas bem interessante, porque já nos ajuda, já é uma mão na roda para fazer um monte de gráfico. Então, beleza aqui, ó. Aqui ele organizou, colocou um monte de dados de forma bem bruta. Primeira coisa, organiza em ordem crescente, para facilitar para a gente construir a tabela. Claro, o que não falta é software para organizar isso para a gente, né? A gente tem que entender de onde vem a ideia. Então, vou lá, e aqui a gente tem uma tabela. Olha só. Número de filhos por empregado de uma multinacional. Então, tu tem uma tabela X aqui, que no nosso caso X vai ser o número de filhos, então você tem 0, 1, 2. Veja que isso aqui é a quantidade de filhos de um determinado empregado. Então tem empregado tem 0, tem empregado tem 1, até os empregados tem 5. Beleza, então aqui do lado vai mostrar qual é a quantidade de empregados que tem essa quantidade de filhos.
Então, por exemplo, a maior parte dos empregados aqui tem 2 filhos. Né? 10 dos empregados têm 2 filhos. E assim vai, né? 4 tem um filho só, 6 tem 3. Então, quando tu vê uma tabela de frequência, tem que entender que ela está te dando a repetição de um determinado evento. E mais interessante que isso, né? Mais interessante que isso até. Você, pela tabela, consegue encontrar várias coisas interessantes. Primeiro, se você somar todas as frequências, você tem um número aqui. O que representa esse número? Esse 30, o que ele é? Total de filhos. Não. O total de funcionários. Desculpa. Exato, total de funcionários. Se tu quisesse encontrar o total de filhos, você teria que pegar a frequência e multiplicar pela quantidade de filhos. Né? Então seria 4 vezes 1, mais 2 vezes 10, né? Aqui já seria 24. 24 mais 18, mais 20, mais 15. Isso vai dar um número que eu não estou afim de somar agora. 24 mais número... 18, 42, mais 20, 62, mais 15, 77. Exatamente, isso aí seria a quantidade de filhos. A quantidade de crianças associadas a essa multinacional. Né? Muito bem. E aí ele jogou a porcentagem aqui, o F% é a porcentagem que esses empregados representam no todo. A frequência em porcentagem, o que a gente chama de frequência relativa, né? Por quê? Porque olhando assim, eu não tenho... Assim, se do nada me chegam e falam assim, ó, a frequência dos caras que têm 2 filhos é 10. Eu não sei dizer se isso é muito, se isso é pouco. Não tem como dizer. Se eu não olhar os outros dados. Essa é a questão, se eu não olhar os outros dados, né? Se eu não souber também qual é a quantidade de empregados da empresa, né? Até aqui eu não sabia, eu só olhei um monte de número. Mas se alguém me chega e fala que isso representa 33%, daí eu já tenho uma boa ideia do significado desse número. É bem relevante para a nossa análise aqui, né? Provavelmente é o que tem mais. Né? Se alguém chega e fala que 33% dos dados é tal, muito provavelmente, para uma distribuição assim grande de números, isso vai ser a maior quantidade possível. Né? Então, é bem interessante isso. É bem interessante pôr em frequência relativa, sempre. Provavelmente aí, pelo que você me apresentou, se fosse colocar num gráfico, seria o valor normal, provavelmente aí o mais comum vai ser 2, e depois aí eu vou ter o desvio padrão, para mais ou para menos, e quem está muito fora da curva, né? Exato. Isso aí, eu sei que tu está imaginando. Tu está imaginando uma curva onde tu tem um pico no 2, e próximo dele, assim, também vai ter umas altinhas, e depois já vai ter uma dispersão bem alta, né? Isso aí. Eu acho que tem um gráfico disso aqui no decorrer da apostila. Beleza. Algumas considerações. Vamos ver se tu consegue me dar umas respostas interessantes aqui associadas a essa tabela. Qual o número de funcionários que não têm filhos? Vai lá. 2. Isso. Percentual 6,7. Qual o número de funcionários que tem 5 filhos e qual é o seu percentual? 5 filhos vai ser 3 e o percentual 10%. A amostra é 30. Bate as facinho. A maioria dos funcionários tem quantos filhos e a minoria informa o percentual de ambos. A maioria tem 10, 1/3 da amostra. E o menor percentual é não ter filhos, que são 2, 6,7. Pois é, tem mais gente nessa empresa aí que tem 5 do que tem 2. Também fora de escala aí. Beleza. Claro, essa aqui é uma tabela de frequência das mais básicas possíveis, né? Tu pode ainda criar uns outros elementos que trazem bastante informações interessantes para ajudar na análise. Né? Limite inferior, superior, etc. São todos elementos extras que nos ajudam a estudar os dados que nós recebemos. Então, assim, estatística dá para tu estudar coisa pra caramba, né? Então, tu vai ver o custo-benefício, né? Até onde vale tu ficar trabalhando os teus dados. Então, às vezes, não vale a pena ficar fazendo tantas coisas assim. Depende do trabalho que tu está fazendo. Né? Por exemplo, aqui já é bem interessante, né? É interessante ter uma tabela como essa com as perguntas que vão vir, que estão associadas não só com dado pontual, mas sim com
elementos até um determinado dado. Por exemplo, aqui, ó, quantos empregados têm até 2 filhos? Ou seja, não me importa só olhar para os que têm 2 filhos, mas sim todos antes dos 2 filhos, né, que têm até 2 filhos. Ou seja, que tem de 0 a 2 filhos. Não é mesmo? Isso que significa ter até 2 filhos? Até 2 filhos não engloba 3 filhos. Então, por isso que é interessante aqui a frequência acumulada. O nome dela específico é frequência acumulada absoluta, né? Acumulada abaixo de, que é essa aqui. Então, veja que ela me responde na hora. Os empregados têm até 2 filhos. Por quê? Porque ela vai somando os dados. Olha só. Aqui era 2. Daí, aqui ficou 4. Então, aqui a gente já tem 6 empregados. Ela colocou 6 aqui. Ela vai somando todo mundo que está anteriormente a ela. Então, por exemplo, aqui nos 2 filhos em específico, tu já tem 16, que são os 10 que tem 2 filhos e mais os 6 anteriores. Então eu olho aqui e já vejo que a resposta é 16. Quantos empregados têm ao menos 4 filhos? Ou seja, tem 4 filhos ou mais. Né? Então eu olho aqui e vejo... eu posso olhar justamente por essa frequência absoluta acima dele. Aqui, né? Então, a gente vê que o que ocorre? Aqui eu vou somando de baixo para cima, em outras palavras. Com 3, 8, 14, vou somando ao contrário. No fim, as duas têm que dar a frequência total, né? Que é o 30 aqui. O somatório da frequência. Então, o espaço amostral inteiro. A gente chama na estatística isso de espaço amostral. Então, vai ser 30 aqui e 30 aqui. Show de bolas. Então, a gente vê que até tem ao menos 4 filhos, são 8, né? Porque é a galera que tem 5, que é o máximo que eles têm de filho nessa empresa aqui, mais a galera que tem 4. E aqui de percentual, a mesma história, né? Beleza. Agora, beleza, estamos passando a teoria bem rápido. Vai ter uns exercícios de fazer conta logo logo, mas por hora eu estou evitando eles. Então, vamos ver aqui. Distribuição de frequências por classes. Cara, aqui entra uma coisa bem interessante, tá? Esse tipo de frequências por classes aqui, ela é bem usada, muito usada, quando a gente está trabalhando com dados contínuos. Por quê? Porque não faria sentido eu fazer uma tabela dessa, por exemplo, para peso. Né? Porque o cara tem 70 quilos, o outro tem 70,5, o outro tem 71, o outro tem 71,5, ou seja, tu ia ter umas frequências bem nada a ver, né? Para cada elemento aqui na tua tabela. Tu ia ter a frequência 1 para cada, na real, porque ninguém tem o mesmo peso exato, né? Como as pessoas têm, sim, exatamente a mesma quantidade de filhos. Então, a gente tem que juntar os dados em classes para ficar melhor disposto. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bem, tem toda uma teoria para como fazer isso, tá? Primeira coisa aqui é tu entender alguns elementos importantes dessa análise. Amplitude total. Então, a amplitude ela vai ser dada pelo teu maior dado e teu menor dado. Por exemplo, digamos que na tua empresa tem um cara que é super alto, tem lá seus 2,10 metros, e tem um cara super baixinho de 1,40. Então, tu pode achar a amplitude dos dados da altura das pessoas da tua empresa, né, diminuindo o maior pelo menor. Isso vai ajudar a... Assim, me ajuda muito fazer isso, em específico, né, para eu construir meu gráfico, porque eu consigo definir bem qual vai ser o tamanho da distância entre os elementos do gráfico, assim. Tipo, por exemplo, eu não vou fazer um gráfico disso aqui que vá, sei lá, até 5 metros, porque ninguém tem 5 metros. Né? Então, vai me ajudar bem a definir o tamanho do meu gráfico. Se eu for pegar e pensar numa amostra homogênea, eu teria uma amplitude total que eu esperaria ser pequena, né? Exato. E até
Bem, vamos dizer assim, ela seria pequena realmente, mas dependendo da precisão que tu quer fazer o teu gráfico, tu pode deixar numa coisa bem, vamos dizer assim, bem precisa, né? Digamos que tu tenha um time de vôlei onde todo mundo tem 2 metros, todo mundo tem perto de 2 metros, um tem 2,1, outro tem 9,9. Bem, a tua divisão ia ficar na coisa do centímetro, do milímetro, né? Então, sempre pode fazer classes bem específicas. Claro, isso vai demandar a precisão da medida que tu está pegando também. Se for medir os caras com uma régua milimetrada, tu vai ter mais precisão e pode fazer até mais classes, pode ter dados mais interessantes do que se tu medir com uma régua de pedreiro. Né? Então, aí vai. Número de classes. Então, aqui é interessante, porque, como eu te falei agora há pouco, né, tu pode, uma empresa com 10 caras, tu vai ter 10 pesos diferentes, 10 alturas diferentes. Mas, dependendo dos dados que tu tem, tu vai ter um número específico de classes. Então, vamos dizer assim, tu vai definir o peso dos caras entre 70 e 80, entre 80 e 90, entre 90 e 100, entre 100 e 110. Tu vai criando classes que tu, devido a essa conta que ele está te mostrando aqui, vai te, vamos dizer assim, mostrar da forma mais clara e direta e específica possível, sabe? Então, é uma teoria que todo mundo usa para encontrar a quantidade de classes que tu vai ter. Subgrupos. Subgrupos, porque tu pode ter 300 classes de pesos entre 70 e 100. Tu pode ter, se tu quiser. Tu vai fazer de 70 a 70,2. 70,2 a 70,4. Mas não é interessante. É mais interessante seguir essa teoria para ter um número de classes apropriado. Né? Porque isso aqui vai ao encontro do boxplot, do histograma, etc. Beleza? Então, beleza. Amplitude ou intervalo de classe, ou seja, qual o tamanho da tua classe. Esse que eu estava falando agora há pouco, de 60 a 70, 70 a 80, de 80 a 90, isso aí é o tamanho da classe, né? Tu claramente nota que é de 10 em 10 quilos. Essa é a amplitude da classe. A gente chama assim, um intervalo de classe. Então aqui, ele te dá uma forma de construir essa amplitude baseado nos dados que a gente colheu aqui, né? Então, amplitude, tamanho, né, ali, vai ser dado pela amplitude total dividido pelo número de classes, claramente. Né? Essa conta ela é até meio óbvia. Quando tu para pensar aqui, quando tu para para fazer, tu vê que ela é bem óbvia. Assim, para ser bem sincero, quando eu vou fazer os meus gráficos, eu não me importo muito com isso. Eu olho e vejo se dá para fazer de 10 em 10, ou de 5 em 5, ou de 100 em 100, sabe? Números redondos, assim, que terminam em 5 ou em 0. Mas... é muito do feeling, né? Você vai olhar e falar assim, ó, isso aqui representa o que eu realmente quero passar de informação disso. Isso, exatamente. Porque, pô, às vezes essa parada aqui vai te dar um número muito feio, né? Vai te dar um número muito feio, quebradão. Então, sei lá, se eu pegar de 0 a 5 já tá interessante para mim, sabe? Então tá, bem, de toda forma, existe um jeito, vamos colocar entre aspas, certo de fazer isso, né? Que é seguindo essa teoria. Bem, aqui está toda a explicação que eu não vou me ater a ler, né? Depois tu pode ler. Eu só quero esse ponto importante aqui, esse ponto F, tá? Que quando tu vai definir uma classe, né, tu vai fazer ela num intervalo aberto e num fechado. Deve lembrar disso da matemática lá da escola, né? Intervalo aberto e intervalo fechado. O que significa aqui? Não. Significa o seguinte, que se você tem uma classe que vai de 7,4 a 8,9, significa que se tiver alguém que tem exatamente o dado 7,4, sei lá, ele tem 7,4 milhões de reais. Então, esse cara vai ficar nessa classe. Agora, se tiver um cara que tem 8,9 milhões de reais, ele não vai ficar nessa classe. Porque o 8,9 é intervalo aberto. Então, tu vai pegar todo mundo que tem até 8,9. Mas não vai pegar o cara que tem 8,9, entendeu? Como é que você representa o intervalo fechado aqui? Então, aqui... 7,4, uma barra, quer dizer que ele está incluso, é isso? Isso, aqui ficou feinho, né? O certo mesmo é colocar aquela anotação lá da escola. Né? É colchete para fora aqui, quer dizer, para dentro Nossa, aqui, colchete lembrei pra agora, fora. mano. Colchete para fora aqui não está incluso
e colchete para dentro que tá incluso. Nossa, Exatamente, assim mesmo. bilhões de anos atrás. Faz quanto tempo você saiu do médio já? Cara, eu tenho 46, eu me formei com 16. Então faz 16 eu tinha uns terminado o colegial, 30 aninhos, com né? 20 eu já tinha me formado e com 26 eu tava na segunda Pô, mas faculdade. tu tem 46 e já tem um filho que pode te ensinar programação, daí é massa, hein, cara? É, o meu filho tem 23, Porra. terminou a segunda faculdade de engenharia, ele começou precoce também. Ele fez, ele fez engenharia de produção. Aí eu paguei um curso do SAP para ele no Microsoft ali da K-Solution. Aí ele gostou, falou, pai, eu quero mudar de área. Tudo. Eu falei, termina esse curso aí. Já tá faltando um ano. Essa sua engenharia é só 4 anos de produção. Não sei por que era só 4, mas era. E aí ele foi para engenharia de TI e aí mudou de mundo. Pô, essa área aí que vocês estão pegando aí, ciência de dados, é uma área que tá crescendo pra caramba, né? É, cara, não, é um negócio que vai explodir. Tem Ainda. dado. Eu trabalho com 3 anos com Big Data, mas eu não sou eu o cara. É um grupo que faz os dados, né? Eu só vou lá e mais ou menos crio as regras. Falo, não, isso aqui não tá legal. Como eu falo pra eles, vocês têm resposta pra tudo. O problema é a pergunta tá errada. A pergunta tá errada, ferrou. Nunca vai ter a resposta que você precisa. Caraca, já é uma outra visão, né? É isso aí. Aí Pode eu falei, eu crer. vou fortalecer essa base minha, bacana, entender bastante de amostra. E aí, depois disso, aí eu parto para cima da programação. Sim, eu também queria aprender essas coisas aí também para conseguir estudar melhor os dados on-chain, sabe? Dos negócios que eu invisto aí. Daí ia ser massa, mas, meu, é um esforço, né, cara? Tem que dedicar bastante, né? A guerra, né? É. E eu tô vendo que você tá bem dedicado, porque, pô, 29 de dezembro às 9 da noite, Então, para mim é full time, cara. pode crer. Eu não paro nunca. Eu paro sábado e domingo e só. Eu trabalho de segunda a sexta ininterrupto. Eu ia te perguntar uma coisa, cara. Não teria como a gente, na próxima aula, né, na próxima quarta, a gente fazer uma horinha mais cedo, porque pra mim é meio ruim esse horário que eu acordo bem cedo, né? Ah, eu também, cara, eu fico cansado. A gente pode começar a fazer, eu não tenho que nem assim, eu tenho quartas de 15 em 15, que eu tô livre. E durante a semana, às vezes a gente consegue combinar assim, tá livre aí? Tô livre aí. Vamos, bora, bora. Pode ser. Que aí a gente faz um esquema maluco. Ou que nem eu falei, bom, ele tem um esquema que eu gostei. Ele grava o tema daqui, meu, ó, tá aqui, sua lição, meu amigo. Vamos estudar, estuda isso daqui, e a gente faz a reunião. Tá aqui, ó, tá, eu apresento pra você. Eu quero que você domine esses temas aqui, ó. Tem meia dúzia de questão pra você resolver, se vira, senta, resolve. Vamos pra meia hora de papo aqui, resolve, tu potencializa tudo. A gente vai, sei lá, vai criando um mecanismo eu gosto muito eu acho que você também. Teve a teoria, tá aqui, meu. Essa lista de exercícios se vira, resolve, fixa o Você tem tempo conteúdo. para isso, para fazer lista de exercício em casa, assim? Cara, eu sou meio maluco. Então, às vezes eu tô fazendo uma coisa, faço outra, resolvo, volto, para onde eu tô. Meu tempo é. Eu tenho. Sabe aquele Todo Mundo Odeia o Chris? Que a Sim. mulher fala assim: meu marido tem 3 empregos. Quem me dera Aham. só ter 3. Caraca, aí sim, hein? Mas é bom, Não, eu né? Tu ter um tenho. monte de emprego, porque daí tu não tem um patrão só, né? Tu tá vendendo teu É, serviço para mais gente. não, enjoa, cara. Ah, sim, além Enjoa. disso. Eu cansei. Eu cansei, eu quero mudar. Eu não quero terminar como eu estou. E eu falei, meu, já passei por duas mudanças de carreira, vamos pra terceira e beleza. Com certeza, é importante ter coragem, ó. Os caras, às vezes, sim, os meus colegas de profissão são os piores nesse ponto, né? Eles acham que além deles ah, ter que ser professor e a única coisa que eles vão fazer da vida é dar aula daquela matéria que eles gostam, eles ainda acham que o governo tem que bancar tudo para eles, assim, eles não empreendem, não fazem nada, só esperam tudo de mão beijada, sabe? Então, quando eu vejo um cara assim, mudando de carreira, que nem tu, empreendendo e tal, eu acho muito legal, cara. Parabéns aí pela coragem.
Valeu, mano. Eu tô cercado de trouxa aqui na minha profissão. Mas é isso aí, cara. Vamos finalizar por aqui. Daí vamos tentar arrumar esse horário que tá muito tarde, né? É muito tarde, né? Não, vamos mudar. Eu agradeço aí o seu foco de chegar aí nesse horário desconfortável para você. Peço desculpas aí. A gente vai conseguir organizando, a gente troca um zap e fala, meu, seguinte, tá aqui o conteúdinho. Obviamente, não é para encurtar preço de nada, não é esse o meu objetivo. Você fala, meu, tá aqui, a liçãozinha de tema de hoje, 15 minutinhos, gravei para você, assiste lá. Vai, vai, vai. E aí eu falo, não, tô me perdendo, calmou, vamos fazer um chat online, onlinezinho, resolveu, beleza, tô perdido nisso aqui, tranquilo. Então esse calhamaço aí, se vira. Eu sou Pode meio, crer. Legal. dá pra resolver, meu. Você fala, eu quero passar pra você, Adriano, em vez de pegar aí esses conteúdos, eu segui uma aula contínua de uma hora, eu vou gravar aqui pra mim 15 minutos de aula pra você, vou falar pro você, ó, tá aqui na apostila o conteúdo da página, sei lá, 10 ao 14, ou 10 a 12, 10 a 13, sei lá o que seja, no intervalinho ali, botou e falou, tal esses temas, eu quero que você solidifique esse conteúdo aqui, cara. Tá com dúvida? Tô com dúvida. Meu, é isso. E a gente calcula uma monetização para que não haja distorções da realidade. Você fala, meu, eu dou 15 minutos de aula e o cara se vira e o cara. Não é isso. Eu quero ser prático e fixar o máximo do conteúdo básico para a gente começar a partir para outras coisas. Show de bola. Então tá, meu velho. Amanhã nós falamos sobre essas questões de horário, beleza? Beleza, a gente troca um zap. Isso aí. Agradeço aí, obrigado. Beijo, boa noite pra você aí. Feliz ano Boa novo se a noite. gente não se falar mais, tá? Feliz ano novo, cara. Amanhã eu já Valeu. imprimo essa